Como um garoto simples que queria apenas uma namoradinha, acabou infelizmente para ele tendo um harém. Esse basicamente é o mangá Rosário do Vampire, que conta inicialmente a história de um garoto que na sua escola normal, ele basicamente era um fracassado, ele tinha e tudo mais, ele não é um cara muito inteligente e tudo mais, mas quando isso tudo mudou quando ele foi para uma, por causa de seus pais meio malucos, ele foi mandado para uma escola diferenciada, onde na verdade lá estava recheada de não são mais seres humanos, mas sim demônios. Sim, ele foi para uma escola recheada de demônios. Lá nesse escola que parece o inferno, ele conseguiu montar um harém. A base é claro de quase morrer várias vezes para conquistar essas garotas. Exceto a garota que ele gosta, que é a Moka, os dois começaram a se gostar logo de cara. Aquele tipo de romance clichê de anime. Os dois se encontraram e tudo mais. Começou uma amizade barra romance. Aí depois ele vai conhecendo as outras garotas e ele acabou montando um harém. Chegou até um ponto na história que é engraçado, que já, esse aí já é pro finalzinho da história, tanto do mangá quanto do anime, em que basicamente ele acaba não conseguindo desfazer do harém. Apesar dele gostar apenas de uma garota, ele não consegue desfazer do harém. E ele tem que ele mantém o harém por mais tempo. E até a capa final diz que vai ter um relacionamento, que ele vai acabar apenas com ela, com a garota que ele gosta. As outras ele não é aquele cara que quer um harém, quer sustentar um harém. Mas ele acaba mantendo para poder não decepcionar ninguém. Ele tem muito disso. Para não decepcionar alguém, ele mantém o harém. E no início a obra é muito um eti. É eti descarado e tudo mais. É um eti barra ação. Tem ação nos entre os episódios, enquanto tem aquelas cenas de eti, tipo a pose que a mulher faz, o upgrade que a Moka Moka com o Rosário tem. Depois quando ele atira, ela tem aquele upgrade a mais. Que aí depois da história a gente descobre que na verdade aquela sem o Rosário é a Moka de verdade. A Moka com o Rosário é uma mescla da personalidade da Moka com a da mãe da Moka, que é tipo uma essência, o espírito da mãe da Moka ficou naquele colar. Aí a história é bem viajada, mas ela é legal, ela é legal. Ela é boa. Só que o ruim é que basicamente no anime eles mudou totalmente da segunda temporada para frente. Na primeira temporada o arco é fiel, ele segue fielmente o mangá. Só que da segunda temporada para frente não. Segunda temporada para frente os acontecimentos não tem nada a ver. Tanto que no mangá ele é mais desenvolve mais o passado da Moka, fala da família da Moka, no caso da vampira, toda a família dela, da família das outras garotas que fazem parte do harém, do cara que faz parte do harém. Tem esse desenvolvimento, tem até um boss final e chegar até o ponto de o Tsukune ele se apaixonar tanto e se envolver tanto com ela e tudo mais, com os problemas, que ele acaba se transformando totalmente em um vampiro. Ele deixa de ser humano para se tornar um demônio também. Mas esse processo de transformação de humano para demônio acontece no primeiro arco da história, tanto do mangá quanto do anime. O primeiro arco, infelizmente, eu não tenho. Não encontrei lugares que vendem o primeiro arco aqui no Brasil, e os que eu achei era caro pra caramba. Então, por enquanto eu só tenho o primeiro A, o segundo, o ano 2 e apenas até o volume 8. Eu tenho vários volumes separados. Eu ainda não tenho essa obra completa. Nem o ano 2. O ano 2, o ideal que eu queria ter é todos os volumes, do 1 ao 14, que é o da capa especial em que a Moka tá com o seu vestido de noiva. Infelizmente, e que é
clickbait do caramba. Que você acha que vai nesse volume ele vai ficar com a Muca, pelo menos. Mas não. É decepcionante pra caramba. Mas as lutas são massas. Tem uma variedade bastante de monstros, de demônios diferentes. Vai mostrando ao longo da série. Vários tipos da mitologia. Alguns mitológicos, outros apenas da cultura japonesa, outros da cultura geral ocidental. Tem uma grande mescla entre eles. Além de que vai se desenvolvendo esse romancezinho entre os dois ao longo da série, até culminar no último episódio, no último volume, que a gente acha que vai ter um relacionamento, mas quando no fim acaba da forma mais broxante possível. E olha que os dois anteriormente na história, isso já é um pouco spoiler, caso você não tenha lido Rosário do Vampire ano 2, eles até, tipo assim, eles juntos derrotam o vilão final, que tava destruindo aquele negócio lá, quando tanto ela, no primeiro ano, divide o sangue dela com ele, que transforma ele em uma parte dele em vampiro, quanto agora que ele já fez o procedimento todo e se transformou em vampiro, ajuda ela ela dá um pouco do seu sangue para ela. Assim, os dois dividem o poder, porque o sangue dela, por causa da mãe dela, era uma vampira superior aos outros vampiros, que é um poder que é passado de sangue de um para outro. E quando ele divide esse sangue, tanto com ela, os dois ficam uma versão overpower, pode dizer assim. Eu acho que eu tenho uma cena aqui que eu posso mostrar para ilustrar mais isso do harém do Araragi Kano. Essa aqui é a garota de gelo. Esse aqui é o cara que também faz parte do harém dele. O harém dele também tem caras. Ele não gosta dele, não é chegado nele. E o engraçado é que ele se diz parte do harém do Araragi Kano, mas ele dá muita parceria, ironicamente, com ela aqui, ó, com a bruxinha da equipe. Tem também esqueci o nome, a Sugaru Kambaro, que ela basicamente é eu esqueci, é aquele demônio clássico lá que suga a energia, que também faz parte. A outra irmã da Moka, que é a irmã mais nova. A outra bruxa. Esse aqui, todos eles faz parte do harém do Tsukune. Pode dizer que qualquer pessoa ao longo da jornada vai fazendo parte. E a Moka, como vocês podem perceber, ela ainda tá... Eu acho que essa daqui ainda tá com rosário. Porque o cabelo dela, quando ela não tá com rosário, é branco. Só que isso muda com o passar da história, começa a se tornar basicamente com branco com traços rosados. É um branco com rosa. Porque o original da mãe dela é rosa. Aí ela adquire esse poder. E esse é basicamente aqui o estilo da animação de Rosário do Vampire. No primeiro ano, no ano 1, eu já vi um pouco dos quadrinhos dele. São os traços bem feios. Mas com o passar da história, o autor ou a autora dessa história, ele melhorou o traço. Tanto que o traço ficou bem melhor. Até no final da obra ficar top. Ficar top. Os traços e tudo mais, a arte fica top. E no mangá, no anime, querendo ou não, é mais ecchi do que no mangá. A partir do ano 2. No ano 2 ele começa a se tornar mais um mangá de ação, com uma temática um pouco de suspense e tudo mais, do que necessariamente o mangá de ecchi. E também uma pegadazinha um pouco mais de romance. No ano 2 para frente começa a se desenvolver, que é o interessante da obra. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like. Compartilhe com algum colega para assistir a esse vídeo e a vários outros aqui no canal. E se ainda não for inscrito, se inscreva, pois isso irá me ajudar muito.
Não sei se tem muita gente que curte esse mangá, mas para dar uma variada, esse é o Rosário do Vampire. É um pouco difícil, atualmente é um pouco difícil achar ele também, já que ele é um pouco mais velho. Os volumes dele, eu achei a coleção inteira, mas recomendo muito se você gosta de um mangá de romance com uma pitadinha de ecchi. O ecchi dele é bem mais leve do que outras obras que irei falar no futuro. E nos vemos até a próxima.